Hoje no Jornal Gente nós temos muito mais assuntos internacionais envolvendo o Brasil, não é mesmo, Thaís Freitas? Um bom dia para você. Bom dia, Sônia Blota, todos que estão conosco aqui no Jornal Gente, porque ontem, Sônia, houve uma mudança das mais relevantes no tom, no posicionamento do Brasil em relação ao processo eleitoral na Venezuela. Bem, o que aconteceu agora na Venezuela? Nesta semana, o governo de Nicolás Maduro impediu a inscrição de mais uma candidatura da oposição. Quando a gente fala o governo de Nicolás Maduro, é porque hoje na Venezuela, governo, executivo e judiciário andam muito juntos. Então, são decisões ali feitas de forma casada. Uma das candidatas mais fortes da oposição, Maria Corina Machado, já havia tido a sua candidatura rejeitada. E aí, ela indicou uma outra Corina Iores, que também não conseguiu registrar a sua candidatura. Como o prazo para o registro das candidaturas para quem quer concorrer à presidência da Venezuela terminou agora, segunda-feira, nenhuma nem outra poderão concorrer no pleito de julho. Bem, ontem, em nota oficial do Itamaraty, e vocês sabem que em nota oficial, no mundo diplomático, cada palavra, cada vírgula conta, a nota do Itamaraty diz o seguinte: o governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação, sublinhe-se aqui essa palavra, preocupação, o desenrolar do processo eleitoral na Venezuela. Diz ainda a nota que a candidata indicada pela Plataforma Unitária, força política de oposição e sobre a qual não pairavam decisões judiciais, foi impedida de registrar-se, o que não é compatível com os acordos de Barbados. O impedimento não foi até o momento objeto de qualquer explicação oficial. Os acordos de Barbados são uma espécie de pacto que a Venezuela firmou, dizendo que vai sim ter eleições limpas, livres e democráticas. Depois disso, a nota do Itamaraty segue um pouco mais branda. Bem, dizendo que outros candidatos, sim, conseguiram registrar suas candidaturas e que o Brasil segue sendo contra sanções internacionais à Venezuela. Mesmo assim, é uma mudança e tanto para um governo do PT. E a primeira vez em que o governo Lula, agora nessa gestão número 3, critica abertamente a ditadura na Venezuela. E aí são dois fatores que levaram a essa guinada. A primeira delas tem a ver com a própria Venezuela, que tem dado mostras de que a escalada autoritária nesse país segue rumo até sabe-se lá aonde. A eleição marcada para julho, tudo indica que será um jogo de cartas marcadas, basicamente para referendar mais uma vitória de Nicolás Maduro como presidente do país. Ao mesmo tempo, houve aquela questão causada pela Venezuela ao reivindicar a área de Essequibo em disputa pela Guiana, uma disputa histórica de mais de 100 anos, que foi ressuscitada agora por Nicolás Maduro às vésperas de um período eleitoral. Esse é o fator internacional. A Venezuela cada vez mais se encaminha para um regime com conotações autoritárias. Não que não fosse, mas isso tem sido reforçado e alguns limites têm sido rompidos. Mas aí tem um fator interno também, como sempre. Nós já falamos várias vezes aqui no Jornal Gente que a popularidade do presidente Lula está em queda. Não chega ainda a níveis preocupantes, luz vermelha acesa, mas tem uma luzinha amarela acesa no governo federal. Os ministros têm levado o pito público, têm sido cobrados por mais ações, mas é claro que aí tem gente olhando por que a popularidade do presidente Lula está em queda. É porque ele tem se exposto e se desgastado com o eleitorado brasileiro com assuntos que não dizem respeito ao eleitor brasileiro e que colocam o presidente numa situação muito delicada. Afinal, como pode o presidente de um país democrático, em várias outras vezes antes dessa nota, se posicionar defendendo Nicolás Maduro e a sua escalada autoritária? Isso não traz nada de positivo para a imagem do presidente da República e não traz nada de bom também para o Brasil. O que a gente ganha com essa posição, que é muito mais uma posição ideológica, pessoal, inclusive, do presidente Lula, do que outra coisa. Enfim, para isso, pelo menos, servem essas pesquisas de opinião. É bom que nós, eleitores, sejamos consultados de vez em quando para saber o que vocês estão achando. É um chacoalhão naqueles políticos que estão de plantão. São 8h20.